Olá amigos, aqui professor Edmilson Marques, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Edmilson Marques Didática e Compreensão. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios de análise financeira, utilizando para isso o Excel. Espero que vocês gostem deste e dos demais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, tá bom? Lembrem-se que é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Vamos ler aqui o enunciado da questão para nós realizarmos essa análise, tá bom? Então o que é que diz aqui, ó? Acompanha com o cursor. Uma pessoa depositou R$1.000 em um fundo que paga juros efetivos de 5% ao mês, com o objetivo de dispor de R$1.102,50 dentro de 2 meses. Passados 24 dias após a aplicação, a taxa efetiva baixou para 4% ao mês. Com essa redução da taxa, quantos dias adicionais essa pessoa terá de esperar para obter o valor requerido? A situação aqui é a seguinte: o cidadão depositou R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês com o intuito de obter R$1.102,50 dentro de 2 meses. Como a taxa baixou ao longo da capitalização, ele vai ter que esperar mais do que 2 meses. Ele vai ter que esperar 2 meses e alguns dias, certo? E é essa diferença de dias que a questão pede, tá bom? E como é que a gente faz esse tipo de análise, Edmilson? Eu montei aqui o fluxo de caixa para vocês entenderem melhor a situação. Observem aqui comigo, ó. Aqui no instante zero nós temos a saída de caixa de R$1.000, que é referente ao capital, tá? E esses R$1.000 ele foi capitalizado a 5% por 24 dias, ou seja, 0,8 meses. Estão vendo aqui de vermelho, ó? Como é que eu achei esse 0,8, Edmilson? Eu dividi o 24 por 30, tá? Então, transcorrido-se 0,8 meses, esses R$1.000 transformaram-se em um valor X, que vai ser o capital da nova aplicação, só que agora com a taxa de 4% ao mês, certo? E aqui, ó, ao término do segundo mês, ele iria retirar R$1.102,50. Como houve essa redução da taxa, não vai ser mais possível ele retirar essa importância ao término do segundo mês. Ele vai ter que esperar aqui mais alguns dias, tá bom? E é essa diferença que a gente vai calcular aqui agora, tá bom? Então primeiro nós vamos fazer aqui um cálculo do montante referente a essa aplicação aqui, ó, de R$1.000 com o período de 0,8 meses a uma taxa de 5% ao mês. Esse montante vai ser o capital da nova aplicação, tá certo? Então como é que a gente calcula esse montante aqui? Eu vou ensinar para vocês duas formas distintas. Primeiro, utilizando as funções financeiras do Excel e utilizando as funções matemáticas básicas do Excel. Como é que a gente faz isso, Edmilson? Vamos lá, ó. Aqui na célula que eu destaquei de um montante, tá? Eu destaquei duas justamente para isso, para calcular as duas formas distintas. Então a primeira, nós vamos vir aqui, ó, acompanha lá com o cursor em fórmulas, vamos aqui em financeira e vamos procurar aqui a função VF, que é referente a valor futuro, tá? Ou montante, né? Aí ele vai abrir aqui essa subtela e vai pedir as informações. A primeira informação que ele pede é a taxa, tá? Detalhe, eu tanto posso digitar como eu posso selecionar aqui, ó, nos dados que eu separei aqui ao lado, tá vendo, ó? Eu separei aqui os dados, ó, capital, montante, número de meses 2, número de dias 24, a taxa de 5 e a taxa de 4. Então eu vou selecionar aqui a taxa de 5%, tá? Eu tanto posso digitar, como posso selecionar, como eu posso colocar em percentual ou em decimal, tá bom? Qual é o número de períodos? 0,8. Vou digitar aqui, tá? PGTO é pagamento, não nos interessa no momento. VP quer dizer valor presente, ou seja, o capital. Lembrando que ele tem que entrar negativo, ok? Então, ó, é menos, e vou selecionar aqui o capital 1.000, tá bom? Tipo também não nos interessa, eu vou dar um Enter. Aí vocês observam aqui que na célula que eu destaquei, aparece lá 1.039,80. Ou seja, esses R$1.000 aplicado a uma taxa de 5% em 0,8 meses, transformou-se em 1.039,80, tá? Eu vou até colocar aqui para a gente acompanhar o fluxo de caixa aqui, tá?
Então nós temos aqui, ó, 1.039,80. Ok? Ou seja, ao término dos 0,8 meses, dos 24 dias, esses R$1.000 transformaram-se em 1.039,80, tá? Aí só a título de conhecimento, ó, vamos calcular aqui o montante de uma outra forma. Nós vamos utilizar aqui essa fórmula do montante, né? Ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. E aí é só a gente utilizar as funções básicas do Excel, né? Vamos digitar aqui igual ao capital, que é 1.000, vezes, vamos abrir o parênteses, vamos digitar 1 mais, eu vou selecionar aqui a taxa de 5, ó. Lembrando que eu também posso digitar e também pode ser em decimal, tá? Não necessariamente precisa ser na forma de percentual. Elevado a n, o que é o n? É o período, 0,8. Vou dar 2 enter e ele vai me dar a mesma informação, 1.039,80. Ok? Pois bem, então agora nós temos 1.039,80 e o cidadão quer 1.102,50. Entretanto, o restante do período aqui, ó, de 1,2 meses não será suficiente para ele transformar esses 1.039,80 em 1.102,50, tá bom? Então nós vamos calcular aqui o período necessário para isso e depois a gente vai fazer só a diferença, que é o que a gente quer, tá bom? Como é que a gente calcula período no Excel? Vou ensinar para vocês duas formas distintas, tá? Primeiro, vamos utilizar as funções financeiras, analogamente ao que a gente fez aqui no montante. Então nós vamos vir aqui em fórmulas financeiras e vamos procurar aqui a função NP, tá? NP quer dizer número de períodos. Aqui está ela, ó, NP, tá? Quando a gente seleciona, ela abre essa subtela e vai pedir as informações. Taxa. Qual é a taxa agora da aplicação? É de 4%, tá? PGTO, não nos interessa. Valor presente, eu vou entrar com ele negativo. Menos, qual é o valor presente? Foi o montante que foi calculado da aplicação passada. Tá certo? Valor futuro. Qual é o valor futuro? É 1.102,50, tá? Ele entra positivo porque essa é uma entrada de caixa, né? Tipo não nos interessa. E aqui, ó, ok. E aí ele vai me dar aqui. Ou seja, eu preciso de 1,5 meses, tá? E vocês observam aqui pelo fluxo de caixa, ó, que só restam 1,2 meses, né? Do 0,8 ao 2 só nos restam 1,2. Então a diferença vai ser o que? De 0,3 meses, tá bom? Qual é a outra forma de calcular o período? Nós também podemos utilizar a função básica do Excel e aqui nós temos duas formas distintas, ó. Eu posso calcular o log do montante dividido pelo capital, certo? Dividido pelo log de 1 mais i, que é a taxa. Ou eu posso calcular aqui o log do montante menos o log do capital dividido pelo log de 1 mais i. Vamos utilizar essa aqui de cima, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Igual ao log, tá? Você tanto pode usar aqui o log sem base como o log base 10, não vai fazer diferença. Vai ser o log do montante, que é 1.102, dividido pelo capital, que é 1.039,80. Tudo isso dividido pelo log de 1 mais i, tá? 1 mais i. O i é a taxa, 4%. Vou fechar o parênteses e vou dar um enter. Aí está o mesmo resultado, 1,5, tá? Mas isso não é o que eu quero. O que eu quero é a diferença, né? Então, qual vai ser a diferença? Aqui vai ser igual a 1,5 menos 1,2, que é o período que resta lá no nosso fluxo de caixa, certo? Ok, então aí vocês observam, vamos só fechar aqui as casas decimais, 0,3, certo? 1,5 menos 1,2, ou seja, faltam 0,3 meses. Mas a pergunta é, quantos dias adicionais? Então, para a gente saber isso, basta a gente multiplicar por 30, né?
Então vamos selecionar aqui, ó, a nossa fórmula, tá? Vamos fechar aqui um parênteses nela, certo? E vamos multiplicar por 30, e aí a gente vai obter 8,8, né? 8,8 o quê? Dias. Vamos fechar aqui para uma casa decimal, arredondar. Então faltam 9 dias, certo? Ou seja, ele vai ter que esperar 2 meses e 9 dias para obter os 1.102,50, visto que a taxa de juros caiu de 5% para 4% ao mês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado, e até o nosso próximo exercício.